José Roberto Mendonça de Barros queria saber sobre o tempo, se vai chover. Não, pera. Desculpa, Eu me atrapalhei. Vem cá, a situação dessa semana, essa foi uma semana atípica, né? Uma semana com muita tensão no ar, marcada por um projeto econômico que o governo lançou na terça-feira, e esse projeto econômico foi comandado pelo Gabinete Civil, prevê a retomada de obras paradas, fala em 30 bilhões, nesse caso de obras paradas, por 10 anos, retoma alguns outros projetos e tal. E a gente tem uma semana que termina com a demissão do ministro da Justiça, e o meu ponto não é perguntar a você sobre qual é a sua opinião a respeito da saída do ministro da Justiça, evidente, mas isso tudo produz impacto na percepção de investidores, na economia, se o Brasil está fazendo a coisa certa ou não está. Como é que cheiro tem essa semana, na sua opinião? Olha, eu quero dizer que sua primeira pergunta foi adequada. O tempo nos mercados está horrível. Né? O tempo fechou mesmo, né? E há uma enorme insegurança do tamanho do temporal que, pelo jeito, não terminou ainda. Né? E aí você mencionou, Eduardo, esse plano que foi batizado por pessoas da equipe do ministro Paulo Guedes de Dilma 3, lembra os PACs antigos e está, da mesma forma, afadado a ser um fiasco completo. Né? Simplesmente porque não tem recurso para fazer essas coisas. E a pergunta é simples: se passou o ano passado inteiro, você não teve essas concessões, o que agora vai fazer que elas possam vir sem nenhum problema, com tanta gente e com medo de investir no Brasil? Além do que, o plano, ele diz, e é esse que é a gravidade do ponto de vista do ministro Paulo Guedes, né, que o ajuste fiscal, o juízo nas contas públicas vai ficar para uma outra geração. E isso aí desmonta completamente todo o approach, todo o programa que a duras penas está se tentando levar adiante. Então, antes da notícia de hoje, que obviamente foi um choque, embora não totalmente inesperada de ontem para hoje, né, já tinha um ambiente realmente muito ruim, né, daí porque muita gente levantou aí a fala de hoje, né, de que houve um ataque às Torres Gêmeas, né, os dois ministros poderosos do governo foram fortemente atacados e um deles já saiu. Né, e o resultado é o esperado. A última vez que eu vi a posição do dólar, estava na bagatela de 5,73 por dólar, facinho de subir, não é difícil, se a notícia é ruim continuar isso, buscar os R$ 6, porque ele só tem um rumo, que é de subir, que é uma amostra da incerteza, e a Bolsa caía perto de 7%, já chegou a cair mais do que isso. E simplesmente mostra, né, o desalento, né? Não tem outra palavra, né? O desalento que se abate nos mercados, nas expectativas. Porque veja você, nós já temos um problema gravíssimo que vem do vírus. Isso veio de fora, provocou uma parada súbita, uma cavalar de uma recessão, que todo mundo projeta em torno de 5% de queda do PIB, fora o custo pessoal, humano, social da pandemia. Né? E em cima disso, está se colocando na mesma semana, né, onde tem recorde de óbitos, logo depois da saída do ministro da Saúde, dúvidas sobre a própria base da política econômica. Vamos combinar que com isso não é bom. Tempo bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A tua experiência profissional é vasta no mundo privado e também no governo. E no governo, você teve a experiência de viver uma crise internacional de grande significado e sabe o que foi tentar, no governo, buscar mecanismos, planos, projetos, arrumar na gaveta, naquele fundinho, ver que se tem uma saída. Conta pra nós como é isso, porque também é complicado. O camarada tá lá no governo, vem um avalanche e diz: o que você tem aí? Bicho, eu tenho uma pizza de mussarela, 2 de calabresa, vocês bora, vamos pegar o que tem. Porque não dá pra inventar. Como é que é isso? Não dá para inventar. E, na verdade, eu acho que a primeira coisa, nisso todo mundo se pôs de acordo, né? Tem que enfrentar a pandemia.
que para fazer isso é indispensável aumentar o gasto público em programas de suporte à medicina, aos mais frágeis e tentar salvar os empregos. Há uma universal concordância com isso. A diferença eventualmente começa é que essa ajuda tem que ser temporária. Para acomodar a dureza e a brutalidade dessa realidade que vem de fora, não há o que fazer, nós temos que responder da melhor forma possível, né? E o que eu acho que acabou faltando e que seria a primeira coisa para voltar é a percepção de que nós temos que estar juntos para enfrentar essa diversidade. E a saída do ministro da Saúde não aponta nessa direção. A segunda coisa é estarmos de acordo, e aí que vem o problema desse plano anunciado essa semana, de que passada a diversidade, né, passado e vai em direção ao fim do ano, o efeito da pandemia vai se reduzir, né? Nós temos que voltar a construir as condições de crescimento. E aí que deu a trombada. Porque o programa que foi montado é dizer que as condições de crescimento voltariam se você arregaçasse o cuidado fiscal, criasse créditos extraordinários para fazer coisas que já deram errado várias vezes no passado. Isso que é chamado de plano Dilma 3. Enquanto que o ministro da Economia e sua equipe estão dizendo, não, a gente tem que recriar, e eu acho que eles estão certos, as condições de voltar a crescer com base no investimento privado e não na expansão do investimento público, do tamanho do Estado, essa é uma sinalização que vai dar errado. E, infelizmente, o que passou essa semana foi que a escolha da presidência da República foi ir pelo caminho errado. Daí que desanda esse negócio todo. Eu não sei se está confirmado, eu recebi, um pouquinho antes da gente conversar, que o ministro Paulo Guedes vai dar uma entrevista às 3, mas já recebi também um monte de gente morrendo de medo do que vai dizer às 3 horas da tarde. Se é que isso está e às 5 tem entrevista do presidente da República. Jair Bolsonaro tuitou há pouco dizendo que às 5 horas da tarde, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. É o que está escrito aqui no anúncio dele. Exatamente, Carla. Ou seja, nós temos, na verdade, uma sessão corrida, aquela seleção de filmes que não termina, é uma maratona. Mas é uma maratona ruim, tá certo? Por quê? Porque o presidente da República, né, sem querer entrar numa área que não é minha, mas obviamente ele sempre opta pela radicalização. E a radicalização nessa altura das coisas é o pior caminho que pode acontecer. Os mercados, as empresas, o processo de investimento, ele necessita da convicção que tem uma orientação de longo prazo que seja adequada e necessariamente tem que ser cooperativo. E a radicalização política nessa altura é exatamente a demonstração do contrário do que deve ser feito. Ou seja, a perspectiva econômica fica mais aguda, né? Fica mais difícil e, olha, estamos vivendo um dia que vai ficar inscrito na história como um possível ponto de virada, um turning point nesse conjunto todo aí. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia. Vamos acompanhar o professor José Roberto Mendonça de Barros, gentilmente conversando com a gente num dia que não é o dele, sexta-feira, mas volta na terça-feira a falar com a gente no Pensa Brasil. Bom final de semana, fique em casa e deixe o telefone celular carregado, porque a qualquer momento pode ser acionado fora de hora. Obrigadão! Tchau, boa tarde. Obrigado, valeu.